Nas montanhas da Etiópia, existe um monastério que guarda algo extraordinário. Algo que reis tentaram destruir. Algo que impérios tentaram apagar da história. Algo que a própria igreja considerou perigoso demais para existir. Esta noite, você vai descobrir o que eles esconderam por 1500 anos. A história que vamos revelar não começa em Roma. Não começa em Jerusalém. Começa em um lugar que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, onde monges copiam manuscritos à luz de velas, preservando palavras que mudaram o curso da história humana. Palavras que foram removidas da sua Bíblia deliberadamente. Você já se perguntou por que diferentes versões da Bíblia contêm números diferentes de livros? A Bíblia católica tem 73 livros. A protestante tem 66. Mas a Bíblia etíope tem 81. 31 a mais do que muitos cristãos jamais leram. 31 livros que contam histórias que foram apagadas, profecias que foram enterradas, nomes que foram proibidos de pronunciar. Esta não é uma teoria da conspiração. Esta é história documentada. E o que você está prestes a descobrir vai desafiar tudo o que pensava saber sobre as Escrituras Sagradas. A Etiópia é uma das nações cristãs mais antigas do mundo. Enquanto Roma ainda estava perseguindo cristãos, a Etiópia já havia abraçado a fé. No ano 340 d.C., o rei Ezana se converteu e declarou o cristianismo religião oficial. Mas aqui está o detalhe crucial. A Etiópia nunca foi conquistada por Roma. Nunca foi forçada a seguir os decretos dos concílios europeus. Nunca teve que remover livros porque um imperador assim ordenou. Por causa dessa independência geográfica e política, a Igreja Etíope manteve textos que outras igrejas descartaram. Textos como o Livro de Enoque, que descreve anjos caídos e gigantes com detalhes assustadores. Como o Livro dos Jubileus, que apresenta um calendário completamente diferente para os dias santos. Como os livros de Mecabian, que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Esses livros não são fantasias medievais. São manuscritos antigos, alguns datando de antes mesmo do nascimento de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em cavernas em Israel, contêm fragmentos do livro de Enoque em hebraico e aramaico, provando que os judeus antigos consideravam este texto sagrado. Então, por que foram removidos? A resposta é mais perturbadora do que você imagina. Não porque fossem falsos. Não porque contradissessem as Escrituras, mas porque revelavam verdades que reis e papas consideravam perigosas demais para o povo comum conhecer. O livro de Enoque nomeia anjos caídos específicos, descreve suas hierarquias, explica o que ensinaram à humanidade e, mais importante, promete que todos eles serão julgados, incluindo os poderes terrestres que os servem. Imagine ser um imperador ou papa e ler que sua autoridade é temporária e será julgada por forças celestiais. Imagine ler que entidades espirituais influenciam reinos e nações. Você permitiria que seus súditos lessem isso? O Livro dos Jubileus apresenta um calendário solar de 364 dias, que divide perfeitamente em 52 semanas. Isso significa que cada data cai no mesmo dia da semana todos os anos. Os festivais nunca mudam. Mas a Igreja adotou um calendário diferente, baseado em cálculos romanos e lunares. Se Jubileus está correto, então a Páscoa que celebramos pode estar na data errada. O Natal pode estar errado. Cada dia santo pode ser observado incorretamente. Você vê por que isso era problemático? Aceitar esses livros significava questionar a autoridade da Igreja sobre o tempo sagrado.
significava reconhecer que forças espirituais, além da compreensão humana, estão ativas no mundo. Significava admitir que a Bíblia que você conhece está incompleta. Então, os concílios da Igreja votaram. Os livros foram declarados apócrifos, uma palavra que significa escondido ou duvidoso. Foram removidos das escrituras oficiais. Gerações de cristãos cresceram sem nunca ouvir falar deles. A maioria das pessoas hoje não sabe que esses textos existem. Mas na Etiópia, protegidos por montanhas e distância, monges continuaram copiando esses livros. Quando invasores vieram para destruir os manuscritos, os monges os esconderam em jarros selados e cavernas remotas. Alguns monges foram torturados até a morte, mas nunca revelaram onde os livros estavam escondidos. Depois que o perigo passou, eles recuperaram os textos e reconstruíram seus monastérios. Esta não é apenas uma história sobre livros antigos. É uma história sobre como a verdade sobrevive quando pessoas poderosas tentam destruí-la. É sobre coragem, sacrifício e fé que se recusa a comprometer. E agora, pela primeira vez em séculos, esses textos estão retornando ao mundo. Estão sendo traduzidos para dezenas de idiomas. Estão sendo estudados por estudiosos. Estão sendo lidos por milhões de pessoas online. O conhecimento que foi suprimido está finalmente sendo revelado. Se você ama descobrir verdades bíblicas ocultas e mistérios antigos, inscreva-se agora neste canal. Vamos explorar cada um desses livros proibidos em profundidade. Vamos revelar os segredos que foram enterrados. E prometo, o que vem a seguir vai transformar completamente sua compreensão das Escrituras. A próxima parte da nossa jornada nos leva aos próprios textos. Vamos abrir o livro de Enoque e ler sobre os vigilantes, os anjos que desceram do céu e mudaram a história humana para sempre. Vamos descobrir o que eles ensinaram, por que foram punidos e como seus descendentes se tornaram os gigantes que a Bíblia menciona brevemente. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir é diferente de qualquer sermão que já escutou. Capítulo 2. Os anjos que escolheram a terra. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Você provavelmente já ouviu esse verso antes, mas talvez nunca tenha entendido completamente o que significa. Diz assim: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Filhos de Deus, filhas dos homens, gigantes, varões de renome. Em apenas um versículo, a Bíblia menciona algo extraordinário e depois segue em frente como se fosse normal. Mas não é normal. Este versículo descreve um dos eventos mais perturbadores da história espiritual. E o livro de Enoque, removido da maioria das Bíblias, conta a história completa. Enoque era bisavô de Noé. A Bíblia diz que ele andou com Deus e então não existiu mais, porque Deus o tomou. Diferente de outros patriarcas que morreram, Enoque foi levado vivo para o céu. E lá, ele testemunhou coisas que mudariam para sempre a compreensão da humanidade sobre a realidade espiritual. O livro de Enoque começa explicando que existiam anjos chamados vigilantes. Seu trabalho era observar a humanidade, mas não interferir. Eram observadores celestiais, separados do mundo físico, existindo em um reino espiritual superior. Mas algo deu terrivelmente errado. Os vigilantes olharam para baixo e viram as mulheres humanas. A beleza delas despertou algo que não deveria existir em seres angélicos: desejo. Desejo pela carne, desejo pelo mundo físico, desejo de deixar sua posição celestial e experimentar a vida terrena.
O líder desses anjos era Semiasa. Ele disse aos outros: Eu temo que vocês não concordem em fazer isso, e eu sozinho pagarei por este grande pecado. Era uma confissão notável. Ele sabia que era pecado, sabia que haveria consequências, mas o desejo era forte demais. Os outros vigilantes responderam fazendo um pacto. 200 anjos juraram juntos, amarrando-se com maldições mútuas. Se um descesse, todos desceriam. Se um fosse punido, todos compartilhariam a punição. Era uma rebelião organizada, não um erro acidental. Eles desceram ao Monte Hermon. Este é um lugar real, uma montanha alta na fronteira entre Israel e Síria. E lá, 200 anjos violaram a ordem mais sagrada da criação. Eles cruzaram a linha entre céu e terra, tomaram esposas humanas, tornaram-se carne. Os filhos nascidos dessas uniões eram os Nefilim, gigantes, mas não apenas grandes em tamanho, gigantes em apetite, em violência, em força. O livro de Enoque descreve que esses gigantes tinham 3.000 côvados de altura, o que seria impossível fisicamente, mas a mensagem é clara. Eram monstruosidades, aberrações da natureza, criaturas que não deveriam existir. E eles comiam tudo. Consumiam toda a comida que os humanos produziam. Quando a comida acabava, começavam a comer humanos. Quando os humanos acabavam, devoravam uns aos outros. A terra ficou encharcada de sangue. A violência era inimaginável. O mundo estava se tornando um pesadelo. Mas os vigilantes fizeram algo ainda pior. Eles começaram a ensinar conhecimentos proibidos à humanidade. Conhecimentos que os humanos não estavam prontos para possuir. Conhecimentos que acelerariam a destruição. Um anjo chamado Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas, escudos e armaduras. Antes disso, humanos tinham conflitos, mas eram brigas com paus e pedras. Depois de Azazel, havia guerra organizada, exércitos, genocídio. Ele também ensinou as mulheres sobre cosméticos, joias, como se adornar para seduzir. O livro conecta isso diretamente ao aumento da imoralidade sexual. Outro vigilante chamado Shemhazai ensinou feitiçaria e corte de raízes, magia negra. Armaros ensinou como quebrar encantamentos. Baraquiel ensinou astrologia. Cocabiel ensinou os sinais das estrelas. Tamiel ensinou astronomia. Asradel ensinou os movimentos da lua. Você pode pensar que algum desse conhecimento parece neutro ou até benéfico, mas o ponto crucial é este: humanidade não estava pronta. Dar tecnologia avançada a uma espécie imatura é como dar uma arma carregada a uma criança. O resultado é desastre. A astrologia se tornou idolatria, adoração das estrelas em vez do Criador. A metalurgia se tornou guerra sem fim. A magia se tornou adoração demoníaca. O conhecimento dos céus se tornou orgulho humano, a crença de que podemos controlar nosso próprio destino lendo as estrelas. A terra clamou sob o peso do sangue, e Deus ouviu. 4 arcanjos foram enviados: Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Cada um tinha uma tarefa específica. Uriel foi enviado a Noé para avisá-lo sobre o dilúvio que viria. Construa uma arca, disse o anjo. A destruição está próxima. Rafael foi enviado para capturar Azazel. O anjo o amarrou de pés e mãos e o jogou em um poço no deserto, cobrindo-o com pedras afiadas. Lá ele permanecerá em escuridão até o dia do julgamento final. Miguel foi enviado para prender Semiasa e os outros líderes dos vigilantes. Eles foram acorrentados em prisões espirituais nas regiões profundas da terra, em lugares de fogo e tormento, esperando o julgamento. Gabriel foi enviado para destruir os Nefilim. Faça os gigantes se matarem uns aos outros, ordenou Deus. E assim foi.
Os gigantes começaram uma guerra civil, destruindo-se mutuamente. Mas aqui está a parte mais perturbadora. Quando os Nefilim morreram, seus corpos físicos pereceram, mas algo permaneceu. O livro de Enoque diz que quando um Nefilim morre, seu espírito não vai para onde os espíritos humanos vão. Em vez disso, torna-se um espírito errante, um demônio, vagando pela terra, buscando possuir e destruir. Esta é a origem dos demônios, segundo Enoque. Não são apenas anjos caídos, são os espíritos dos gigantes mortos, híbridos de anjo e humano, sem lugar no céu ou no inferno, condenados a vagar pela terra até o julgamento final. Então veio o dilúvio. As águas cobriram a terra. Toda a carne morreu. Os Nefilim foram apagados, mas seus espíritos permaneceram. E segundo o livro dos Jubileus, outro texto etíope, um demônio chamado Mastema apareceu diante de Deus após o dilúvio. Mastema pediu permissão para deixar 1/10 dos demônios livres na terra, para testar e tentar a humanidade. E Deus permitiu. Este é o mundo espiritual que o livro de Enoque descreve. Um mundo onde anjos rebeldes estão presos, mas não destruídos. Onde demônios vagam livremente, causando doença, tentação e caos. Onde forças invisíveis influenciam eventos visíveis. Onde a batalha não é apenas física, mas espiritual. Agora entende por que este livro foi removido? Ele transforma a Bíblia de uma narrativa simples de bem contra mal em algo muito mais complexo. Revela camadas de realidade espiritual que a maioria das pessoas prefere ignorar. Sugere que a história humana não é apenas sobre escolhas humanas, mas sobre intervenção angélica, guerra espiritual e forças além da nossa compreensão. E levanta questões desconfortáveis. Se os vigilantes ensinaram tecnologia proibida uma vez, poderia acontecer novamente? Se demônios são espíritos de híbridos angel-humanos, o que isso significa sobre possessão demoníaca? Se Deus permitiu que 1/10 dos demônios permanecesse livre para testar a humanidade, o que isso diz sobre a natureza do livre-arbítrio e tentação? Se você está achando isso fascinante e perturbador, deixe um comentário abaixo dizendo: "Nunca ouvi isso antes." Quero saber quantas pessoas estão descobrindo essa história pela primeira vez. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir a verdade completa das Escrituras, não apenas a versão editada. A seguir, vamos explorar exatamente o que o livro de Enoque profetiza sobre o fim dos tempos. Enoque testemunhou o julgamento final, viu tronos sendo estabelecidos, viu o ancião de dias se sentar, e viu uma figura chamada o Filho do Homem, que julgaria não apenas humanos, mas anjos também. E as descrições são surpreendentemente semelhantes ao livro de Apocalipse. Coincidência? Ou o Apocalipse foi inspirado por Enoque? Capítulo 3. O livro que Roma. Temia Jesus Cristo falou sobre o Filho do Homem frequentemente nos Evangelhos. Ele usou esse título para si mesmo mais do que qualquer outro. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus. O Filho do Homem virá nas nuvens com grande poder e glória. Mas de onde veio esse título? A maioria das pessoas aponta para o livro de Daniel, capítulo 7, onde Daniel tem uma visão do ancião de dias e alguém como um filho do homem vindo com as nuvens do céu. E isso está correto. Mas há outra fonte que os estudiosos acreditam que Jesus e seus discípulos conheciam: o livro de Enoque. Enoque descreve uma visão extraordinária. Ele é levado ao céu e vê o trono de Deus. O ancião de dias está sentado, sua cabeça branca como lã, seus vestes brancas como neve. Ao redor dele estão milhões de anjos adorando. O cenário é majestoso, terrível.
além da descrição humana. Então, Enoque vê outra figura, alguém cuja face parece humana, mas está cheia de graça como um anjo santo. Enoque pergunta ao anjo que o acompanha: "Quem é este?" E o anjo responde: "Este é o Filho do Homem, que tem justiça e com quem a justiça habita. Ele revelará todos os tesouros do que está oculto, porque o Senhor dos Espíritos o escolheu. Sua glória é para todo o sempre." O livro continua descrevendo o papel deste Filho do Homem. Ele julgará não apenas humanos, mas anjos caídos. Os vigilantes presos serão trazidos diante dele. Reis e governantes da terra ficarão diante dele, e ele separará os justos dos ímpios com perfeita justiça. Esta descrição foi escrita séculos antes do nascimento de Jesus. Os manuscritos do Mar Morto incluem fragmentos do livro de Enoque, datados de pelo menos 200 anos antes de Cristo. Portanto, quando Jesus usou o título Filho do Homem, seus ouvintes judeus que conheciam Enoque imediatamente entenderam a referência. Ele estava reivindicando ser a figura profetizada, aquele que julgaria até mesmo anjos. Mas aqui está onde fica controverso. Se Enoque profetizou sobre o Messias com tanta clareza, por que a igreja removeu o livro? Você pensaria que seria exatamente o tipo de texto que a igreja quereria preservar, provando que Jesus cumpriu profecias antigas. A resposta tem a ver com controle. O livro de Enoque não apenas profetiza sobre o Messias, ele também profetiza sobre o julgamento de poderes terrestres. Descreve reis e governantes sendo punidos por opressão. Descreve ricos sendo lançados para baixo e pobres sendo exaltados. Descreve líderes religiosos corruptos sendo expostos e condenados. Imagine ser um bispo poderoso no quarto século, vivendo em palácios enquanto os pobres passam fome. Ou um imperador que se declara cristão, mas governa com violência e ganância. Você quer que as pessoas leiam um livro que diz que você será julgado pelos mesmos padrões que os anjos caídos? Que sua riqueza e poder são temporários e serão levados? Então, os líderes da igreja começaram a questionar a autenticidade de Enoque. Disseram que era interessante, mas não inspirado. Que era literatura apocalíptica útil, mas não escritura canônica. Gradualmente, deixou de ser lido em igrejas. Deixou de ser copiado. Deixou de ser ensinado. No Ocidente, o livro desapareceu quase completamente. Por mais de 1000 anos, cristãos europeus não tinham acesso a ele. Conheciam-no apenas através de citações breves em outros textos. Mas na Etiópia, permaneceu intacto, copiado geração após geração, lido em igrejas, ensinado em escolas monásticas. Então, no século XVIII, um explorador escocês chamado James Bruce viajou para a Etiópia. Ele era fascinado por manuscritos antigos e ouviu rumores de que a igreja etíope possuía textos que não existiam em nenhum outro lugar. Em 1773, ele retornou à Europa trazendo 3 cópias do livro de Enoque em Ge'ez, a língua etíope antiga. A comunidade acadêmica ficou espantada. Um livro perdido por mais de 1000 anos havia sido redescoberto. E não era apenas qualquer livro, era um texto que o Novo Testamento claramente referenciava. O livro de Judas, verso 14 e 15, cita Enoque diretamente. Eis que o Senhor vem com suas santas miríades, para executar juízo sobre todos e condenar todos os ímpios. Esta é uma citação quase palavra por palavra de Enoque capítulo 1. Se o Novo Testamento cita Enoque como profecia, como pode Enoque não ser escritura? Esta questão começou a incomodar estudiosos e teólogos. Alguns começaram a argumentar que Enoque deveria ser restaurado ao cânon bíblico. Outros resistiram,
dizendo que a igreja havia decidido séculos atrás e não deveria reconsiderar. O debate continua até hoje. Mas enquanto igrejas oficiais debatem, pessoas comuns estão lendo Enoque em números recordes. Está disponível gratuitamente online. Existem dezenas de traduções. Canais do YouTube o discutem. Podcasts o analisam. A nova geração de cristãos está descobrindo o que a Etiópia nunca esqueceu. E o que estão descobrindo é profundo. Enoque não é apenas sobre anjos caídos e gigantes. É sobre justiça, sobre Deus vendo tudo, incluindo pecados secretos de pessoas poderosas. Sobre um dia futuro, quando todas as coisas escondidas serão reveladas. Quando todas as injustiças serão corrigidas. Quando os humildes serão exaltados e os orgulhosos serão humilhados. O livro descreve como os ricos oprimem os pobres e pensam que escaparão da justiça. Mas Enoque ouve Deus dizer: Vocês construíram suas casas com o suor dos outros. Vocês encheram seus celeiros com grãos que não plantaram. Vocês se vestem com roupas compradas com salários roubados. No dia do julgamento, tudo será tirado de vocês. Descreve como líderes religiosos distorcem a verdade para seus próprios fins, como ensinam mentiras para manter controle, como vivem em luxo enquanto dizem aos outros para serem humildes, e promete que no dia do julgamento seus pecados serão proclamados diante de todos. Essas mensagens são intemporais. São tão relevantes hoje quanto eram há 2000 anos. E é por isso que o livro ressoa com tanta força com leitores modernos. Eles veem corrupção em governos, veem escândalos em igrejas, veem desigualdade econômica extrema. E Enoque diz: Deus vê, Deus se importa e Deus agirá. Se esta revelação está abrindo seus olhos, curta este vídeo agora. E se você conhece alguém que está lutando com questões de injustiça e sofrimento, compartilhe isso com eles. Às vezes sabemos que não estamos sozinhos, que Deus está ciente, faz toda a diferença. Mas Enoque não é o único livro que foi removido. A seguir, vamos explorar os nomes proibidos. O livro de Enoque lista os anjos caídos por nome. Diz o que cada um ensinou. E algumas tradições disseram que esses nomes eram perigosos demais para pronunciar, que simplesmente falar seus nomes poderia convidar influência demoníaca. Verdade ou superstição? Vamos descobrir. Capítulo 4. Nomes proibidos e poder esquecido. Nomes têm poder. Na cultura bíblica, conhecer o nome de alguém significava ter percepção sobre sua natureza e caráter. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, foi porque sua identidade estava mudando. Quando Jesus deu a Simão o nome Pedro, estava declarando quem Pedro se tornaria. Nomes importam. O livro de Enoque lista os líderes dos 200 vigilantes caídos, não apenas alguns deles, nomes específicos, e lista o que cada um ensinou à humanidade. Este é conhecimento que algumas tradições consideram perigoso. Por quê? Porque conhecer o nome de um inimigo espiritual é o primeiro passo para resistir a ele. Semiasa foi o líder. Seu nome pode significar nome do céu, ou aquele que vê. Ele ensinou encantamentos e corte de raízes, as bases da magia negra. Ele foi quem organizou a rebelião, quem fez os outros jurarem o pacto proibido. Azazel é talvez o mais famoso. Ele ensinou a arte da guerra, a forja de espadas e facas, a criação de escudos e armaduras. Antes dele, humanos tinham conflitos, mas não tinham guerra industrializada. Ele também ensinou às mulheres sobre maquiagem e joias, que o livro conecta com sedução e imoralidade. Por seus crimes, Azazel recebeu um castigo especial. Foi amarrado de pés e mãos, jogado em um poço no deserto coberto com pedras afiadas,
e deixado em escuridão total até o dia do julgamento. Curiosamente, Azazel é mencionado na Bíblia indiretamente. No livro de Levítico, capítulo 16, Deus ordena um ritual especial para o dia da expiação. O sumo sacerdote deve tomar 2 bodes. Um é sacrificado a Deus. O outro é o bode expiatório, enviado ao deserto para Azazel. A tradução geralmente diz como bode expiatório, mas o texto hebraico literalmente diz para Azazel. Os pecados do povo eram simbolicamente colocados neste bode e enviados para Azazel no deserto, exatamente onde Enoque diz que ele está preso. Esta conexão é notável. Sugere que os antigos israelitas conheciam a história de Azazel. Entendiam que havia um anjo caído preso no deserto. E o ritual do dia da expiação, simbolicamente, devolvia o pecado para aquele que primeiro ensinou a humanidade a pecar. Outros nomes na lista de Enoque incluem Armarus, que ensinou a quebrar feitiços; Baraquiel, que ensinou astrologia; Cocabiel, que ensinou os sinais das estrelas; Ezequiel, que ensinou o conhecimento das nuvens; Araquiel, que ensinou os sinais da terra; Shamsiel, que ensinou os sinais do sol; Sariel, que ensinou o curso da lua. Você pode perguntar, por que ensinar sobre estrelas, sol e lua é pecaminoso? O problema não era o conhecimento em si, mas como foi usado. Em vez de estudar a criação para entender o Criador, humanos começaram a adorar a criação. A astrologia substituiu a adoração a Deus. Pessoas começaram a acreditar que as estrelas controlavam o destino, que a lua determinava fortunas, que o sol era uma divindade. Este padrão é visto em toda a história humana. Toda a cultura antiga desenvolveu adoração ao sol, adoração à lua, adoração às estrelas. O Egito adorava Ra, o deus sol. A Babilônia adorava Sim, o deus lua. Os gregos tinham Hélio para o sol e Selene para a lua. Por que esta adoração celestial universal? Enoque sugere uma resposta. Porque anjos caídos ensinaram a humanidade a ver os corpos celestes como deuses. Alguns rabinos judeus ensinavam que esses nomes angélicos não deviam ser pronunciados em voz alta. Acreditavam que falar o nome de um demônio poderia atrair sua atenção. Outros rabinos discordavam, argumentando que você precisa saber os nomes de seus inimigos para resistir a eles efetivamente. O debate nunca foi resolvido. Mas considere isto: o Novo Testamento registra Jesus expulsando demônios, perguntando seus nomes. Quando ele encontrou o homem possuído em Gerasa, perguntou: "Qual é o seu nome?" O demônio respondeu: "Legião, porque somos muitos." Conhecer o nome deu a Jesus autoridade sobre eles. Talvez seja por isso que o livro de Enoque lista os nomes. Não para nos dar poder mágico, mas para nos dar compreensão, para nos ajudar a reconhecer de onde vêm certas tentações e ideias. Quando vemos obsessão por guerra e violência, podemos reconhecer a influência de Azazel. Quando vemos obsessão por aparência física e sedução, podemos reconhecer a influência de Azazel também. Quando vemos adoração à astrologia e destino, podemos reconhecer a influência de Baraquiel e Cocabiel. Mas há outra razão pela qual esses nomes eram considerados perigosos. Eles provam que o mal não é abstrato, não é apenas uma força impessoal. É inteligente, organizado, com líderes e hierarquias. Paulo escreve em Efésios capítulo 6: "Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Principados, potestades, príncipes, hostes. Esta é linguagem de hierarquia organizada.
E o livro de Enoque fornece os nomes e funções específicas dentro dessa hierarquia. Isso torna a guerra espiritual não apenas uma metáfora, mas uma realidade com figuras identificáveis. Para a igreja institucional, isso era problemático. Se demônios têm nomes e funções específicas, então você precisa de conhecimento específico para lutar contra eles. Mas se a guerra espiritual é vaga e geral, então você só precisa confiar na igreja para orientação. Controle da informação torna-se controle das pessoas. Remover o livro de Enoque manteve os cristãos dependentes da autoridade da igreja. Mantê-lo, como a Etiópia fez, empoderou cristãos individuais com conhecimento direto das Escrituras. Esta diferença moldou culturas inteiras. Se você está percebendo padrões que nunca viu antes, deixe um comentário dizendo: "Meus olhos estão se abrindo." E se você acredita que outros precisam ouvir isso, pressione o botão compartilhar. O conhecimento que foi escondido por séculos precisa alcançar todos os que têm fome de verdade. Próximo, vamos explorar algo ainda mais controverso: o calendário. O livro dos Jubileus afirma que Deus estabeleceu um calendário perfeito de 364 dias na criação. Mas a humanidade se rebelou e adotou calendários diferentes. Se isso é verdade, significa que cada feriado que celebramos pode estar na data errada. Cada Páscoa, cada Natal, cada dia santo, todos potencialmente incorretos. Vamos investigar esta afirmação surpreendente. Capítulo 5. O calendário. Que mudaria todo o tempo é sagrado. Deus criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, especificamente para marcar tempos, dias e anos. Gênesis capítulo 1, versículo 14 diz: "Haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos." Mas qual calendário Deus pretendia que usássemos? Esta questão divide cristãos há séculos. O livro dos Jubileus, parte do cânon etíope, dá uma resposta específica. Afirma que quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, um anjo lhe ditou não apenas a lei, mas toda a história do mundo desde a criação. E parte dessa revelação foi o calendário celestial. Segundo os Jubileus, o ano verdadeiro tem exatamente 364 dias. Este número é perfeitamente divisível por 7. 364 dividido por 7 é 52. 52 semanas exatas. Isso significa que cada data cai no mesmo dia da semana todos os anos. Se a Páscoa cai numa terça-feira este ano, cairá numa terça-feira no próximo ano, para sempre. Por que isso importa? Porque elimina a confusão sobre quando observar dias santos. Deus ordenou festivais específicos em datas específicas. Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Pentecostes, 50 dias após Páscoa. Dia da expiação no 10º dia do 7º mês. Festa dos tabernáculos do 15º ao 22º dia do 7º mês. Se o calendário muda, essas datas mudam. Se você está usando um calendário lunar que tem 354 dias, você precisa adicionar um mês extra a cada poucos anos para alinhar com as estações. Isso significa que os festivais mudam em relação ao ano solar. Mas se você usa o calendário de 364 dias, tudo permanece fixo. Cada festival cai no mesmo dia da semana e na mesma época do ano, para sempre. Jubileus afirma que este calendário foi dado a Adão. Enoque o usou. Noé o seguiu. Abraão o observou. Era o calendário dos patriarcas, escrito em tábuas celestiais que anjos leem. Era a maneira como o tempo funcionava no céu, e deveria ser a maneira como funcionava na terra.
Mas então, algo mudou. Após o dilúvio, as pessoas começaram a seguir a lua em vez do sol. Criaram um calendário lunar que não correspondia ao padrão celestial. Os dias santos começaram a derivar. Os festivais caíram em datas erradas. O próprio tempo tornou-se corrompido. Jubileus trata isso não como um pequeno erro, mas como um pecado grave. Corromper o calendário é corromper a adoração. Se você celebra a Páscoa no dia errado, não está realmente celebrando a Páscoa. Se você guarda o sábado no dia errado, não está guardando o verdadeiro sábado. Isto deveria nos fazer pausar. A maioria dos cristãos celebra a Páscoa baseada em uma fórmula complexa envolvendo o equinócio de primavera e a primeira lua cheia depois disso. Mas esta fórmula foi desenvolvida por concílios da Igreja no IV século, misturando calendários romanos e cálculos lunares judaicos. Se Jubileus está correto, toda essa fórmula pode estar errada desde o início. A Igreja etíope tentou seguir o calendário de 364 dias. Não é fácil, porque o resto do mundo usa o calendário gregoriano de 365 dias. Mas eles acreditam que importa. Acreditam que o tempo é sagrado, e corromper o tempo é corromper a realidade. Considere as implicações. Se o calendário verdadeiro é 364 dias e estamos usando 365, então estamos um dia à frente a cada ano. Ao longo de décadas e séculos, os dias santos que observamos podem estar completamente fora de sincronia com os verdadeiros dias santos celestiais. Jesus celebrou a Páscoa. Mas qual calendário ele usou? Os evangelhos descrevem uma tensão entre Jesus e as autoridades religiosas sobre o tempo da Páscoa. Alguns estudiosos sugerem que Jesus seguia um calendário diferente do templo. Possivelmente, o calendário de 364 dias que os essênios, a seita que provavelmente escreveu os manuscritos do Mar Morto, usavam. Os manuscritos do Mar Morto contêm textos de calendário detalhados. E adivinhe qual calendário eles descrevem? 364 dias, exatamente como Jubileus ensina. Isso sugere que na época de Jesus havia um debate sobre qual calendário usar. O Templo de Jerusalém usava um calendário lunar, mas outros grupos, incluindo possivelmente Jesus e seus discípulos, usavam o calendário solar de 364 dias. Se isso é verdade, então, quando Jesus instituiu a última ceia e disse: "Façam isto em memória de mim", ele pode ter estado seguindo uma data de Páscoa diferente daquela que o templo reconhecia. E isso significa que quando celebramos a Páscoa hoje, podemos estar observando a data do templo que rejeitou Jesus, não a data que Jesus realmente observou. Esta é uma afirmação radical. E é exatamente por isso que o livro dos Jubileus era perigoso. Questionava a autoridade da Igreja sobre o tempo sagrado. Se a Igreja está errada sobre o calendário, sobre o que mais pode estar errada? Agora, alguns de vocês podem estar pensando: isso realmente importa? Deus não se importa com o coração em vez da data exata? E há verdade nisso. Deus certamente olha o coração. Mas as Escrituras também deixam claro que obediência a instruções específicas importa. Quando Deus disse a Moisés para celebrar a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, não era uma sugestão vaga. Era um comando específico. E se o primeiro mês é determinado por um calendário errado, então o 14º dia também está errado. A Etiópia manteve o livro dos Jubileus porque acreditavam que a questão do calendário era fundamental para a fé. Sem o calendário correto,
você não pode adorar corretamente. Sem o calendário correto, você perde os tempos designados de encontro com Deus. Se isso está fazendo você questionar coisas que sempre aceitou, isso é bom. A fé que nunca questiona não é fé robusta. Curta este vídeo se você aprecia a honestidade, mesmo quando é desconfortável. E comente abaixo: calendário importa. Quero ver quantos de vocês estão levando isso a sério. A seguir, vamos explorar outro aspecto controverso dos livros etíopes: a descrição dos Nefilim, não apenas como gigantes, mas como monstruosidades que corromperam a própria criação. Há evidências físicas de que tais criaturas existiram. Há descobertas arqueológicas que apoiam essas afirmações antigas. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar sua compreensão da história humana. Capítulo 6: Gigantes, monstros e memórias antigas. Toda cultura antiga tem histórias sobre gigantes. Os gregos tinham os titãs e os gigantes que lutaram contra os deuses. Os nórdicos tinham os Jotnar, gigantes de gelo e fogo. Os nativos americanos têm lendas sobre raças gigantes que habitavam a Terra antes dos humanos. Os sumérios escreveram sobre os Anunnaki, seres poderosos que desceram dos céus. Por que essa consistência global? A explicação acadêmica padrão é que essas são apenas mitos, histórias inventadas para explicar coisas que culturas antigas não entendiam. Mas há outra possibilidade. Talvez sejam memórias. Memórias distorcidas e exageradas, mas baseadas em eventos reais. E o livro de Enoque sugere que esses eventos realmente aconteceram. Já discutimos como os vigilantes tomaram esposas humanas e produziram os Nefilim. Mas vamos mais fundo no que o texto realmente descreve. O livro de Enoque diz que esses gigantes tinham 3.000 côvados de altura. Um côvado é aproximadamente 45 centímetros. Então, 3.000 côvados seria cerca de 1.300 metros. Obviamente, isso é fisicamente impossível. Nenhuma criatura dessa altura poderia existir na Terra devido à gravidade e limitações biológicas. Então, o que o texto está fazendo? Provavelmente, usando hipérbole para enfatizar quão monstruosos e antinaturais eram os Nefilim. Não eram apenas humanos altos. Eram aberrações, violações das leis naturais, criaturas que não deveriam existir. Mas havia gigantes reais? A Bíblia menciona gigantes várias vezes. Números, capítulo 13, descreve os espias israelitas retornando de Canaã e relatando: vimos lá os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Deuteronômio capítulo 3 menciona Og, rei de Bazã, cuja cama de ferro tinha 9 côvados de comprimento, aproximadamente 4 metros. 1 Samuel, capítulo 17, descreve Golias tendo 6 côvados e 1 palmo de altura, cerca de 3 metros. Estes não são números impossíveis. Humanos extremamente altos existem. O homem mais alto já registrado, Robert Wadlow, tinha 2 metros e 72 centímetros. Então, 3 metros, embora excepcional, não é impossível. Mas o que é significativo é que a Bíblia conecta esses gigantes de volta aos Nefilim. Os Anaquins eram descendentes dos Nefilim. Os habitantes de Canaã que Israel foi ordenado a destruir eram restos das raças gigantes. Alguns argumentam que após o dilúvio, todos os Nefilim foram destruídos. Então, não deveriam existir gigantes depois. Mas Gênesis capítulo 6, versículo 4 diz: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois. Também depois. Isso sugere que a corrupção genética não terminou completamente com o dilúvio.
Algumas linhagens sobreviveram, possivelmente através das esposas dos filhos de Noé, ou através de nova atividade angélica após o dilúvio. O livro dos Jubileus acrescenta outro detalhe perturbador. Diz que os vigilantes não apenas se misturaram com humanos, mas também corromperam animais. Criaram híbridos, misturando espécies que Deus havia feito separadas. Isso explicaria as criaturas mitológicas que toda a cultura antiga descreve: centauros, meio homem, meio cavalo; minotauros, meio homem, meio touro; sereias, meio mulher, meio peixe; grifos, mistura de águia e leão. A ciência moderna geralmente descarta essas criaturas como pura fantasia. Mas e se forem memórias de experimentos genéticos realizados por seres que entendiam biologia além da compreensão humana? Os vigilantes eram anjos, seres de um reino superior, com conhecimento além do nosso. Se eles pudessem cruzar a barreira céu-terra para se tornarem físicos, por que não poderiam manipular genética? Isso parece ficção científica, mas considere o que a ciência moderna está fazendo. Estamos criando animais geneticamente modificados. Estamos misturando genes de diferentes espécies. Estamos clonando organismos. Estamos até discutindo a criação de híbridos humano-animal para a pesquisa médica. Se nós, com nosso conhecimento limitado, podemos fazer isso, imagine o que seres com conhecimento celestial poderiam ter feito. O livro de Enoque diz que uma das razões pelas quais Deus enviou o dilúvio foi para limpar a terra dessas abominações genéticas. Não era apenas sobre pecado humano, era sobre corrupção da própria criação. A terra estava sendo transformada em algo que Deus nunca pretendeu. O dilúvio foi um reinício, um apagar e recomeçar com genética pura preservada na arca. Mas aqui está uma questão que incomoda muitos estudiosos. Se os gigantes eram descendentes de anjos e humanos, o que aconteceu com suas almas quando morreram? Humanos têm almas que vão para Deus. Anjos não morrem da maneira que humanos morrem. Então, o que acontece com um híbrido? Enoque dá uma resposta assustadora. Quando um Nefilim morre, seu espírito não vai para onde espíritos humanos vão. Em vez disso, torna-se um espírito maligno, um demônio, preso à terra. Estes são os demônios que causam possessão, doença, tentação e caos. Não são anjos caídos propriamente ditos. São os espíritos de criaturas híbridas mortas, sem lugar no céu ou Sheol, condenados a vagar pela terra até o julgamento final. Esta compreensão de demônios é diferente do que a maioria dos cristãos modernos pensa. Geralmente assumimos que demônios são apenas anjos caídos. Mas Enoque faz uma distinção. Os anjos caídos, os vigilantes, estão presos em prisões espirituais. Os demônios, espíritos dos Nefilim, estão livres para vagar e atormentar. O livro dos Jubileus adiciona que após o dilúvio, Mastema, um príncipe dos demônios, apareceu diante de Deus e pediu permissão para manter 1/10 dos espíritos demoníacos livres na terra. E Deus permitiu para testar e provar a humanidade. 9/10 dos demônios foram presos, mas 1/10 permaneceu ativo. Se isso é verdade, então a terra está habitada por espíritos malignos, que são literalmente restos de criaturas pré-diluvianas. Quando Jesus expulsava demônios, estava lidando com espíritos cuja origem remonta aos dias de Noé. Quando Paulo fala sobre guerra espiritual, está descrevendo uma batalha contra inimigos que existem há milênios. Esta compreensão torna a fé cristã muito mais épica e muito mais séria. Não estamos apenas tentando ser boas pessoas. Estamos envolvidos em uma guerra cósmica que começou antes do dilúvio e continuará até o julgamento final.
Nossas escolhas têm consequências eternas, não apenas para nós, mas para o próprio cosmos. Se você está percebendo pela primeira vez a escala épica da história bíblica, compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Eles precisam saber que a fé não é sobre regras pequenas, mas sobre batalhas gigantescas. E comente: guerra espiritual é real. Deixe-me saber que você está levando isso a sério. Próximo, vamos explorar uma das afirmações mais ousadas da tradição etíope, que a Arca da Aliança não está perdida. Segundo eles, está em uma igreja na cidade de Aksum, guardada por um único monge que nunca deixa o recinto. É possível? Há alguma evidência? E se for verdade, por que não mostram ao mundo? Prepare-se para uma história que rivaliza com qualquer filme de aventura. Capítulo 7. A Rainha, o Rei e a Arca Perdida. A Arca da Aliança é um dos artefatos mais misteriosos da história bíblica. Construída por Moisés segundo instruções divinas precisas, era uma caixa de madeira de acácia coberta de ouro, contendo as tábuas dos 10 mandamentos, um pote de maná e a vara de Arão que floresceu. Mais importante, era o lugar onde a presença de Deus habitava entre seu povo. Quando os israelitas carregavam a arca, Deus ia com eles. Quando a arca estava no lugar santíssimo do templo, a glória de Deus enchia o lugar. Tocar a arca sem autorização resultava em morte instantânea. Capturá-la em batalha trazia pragas devastadoras aos inimigos. A arca não era apenas um símbolo, era o trono terrestre de Deus, mas então desapareceu. Segundo Reis, capítulo 25, descreve como Nabucodonosor da Babilônia destruiu o templo de Salomão em 586 a.C. Ele levou todos os vasos de ouro e prata, mas a arca não é mencionada. Quando o segundo templo foi construído 70 anos depois, a arca não foi colocada no lugar santíssimo. Desapareceu. Por 2.500 anos, pessoas procuraram pela arca. Teorias abundam sobre seu paradeiro. Está escondida sob o monte do templo em Jerusalém? Foi levada para a Babilônia e derretida? Está em uma caverna secreta perto do Mar Morto? Ninguém sabe. Ou será que alguém sabe? A Etiópia afirma ter a arca, e eles não estão brincando sobre isso. É parte central de sua identidade nacional e fé religiosa. A história é contada no Quebra Nagast, o livro da Glória dos Reis, outro texto preservado apenas na Etiópia. Segundo o Quebra Nagast, tudo começa com a rainha de Sabá. 1 Reis. Capítulo 10 descreve sua visita ao rei Salomão. Ela vem com uma grande caravana trazendo especiarias, ouro e pedras preciosas. Ela testa a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis. Ele responde a todas. Ela fica impressionada. A Bíblia termina a história dizendo que Salomão deu a ela tudo o que ela desejou, e ela retornou ao seu país. Mas o Quebra Nagast conta o resto da história. Diz que a rainha de Sabá, chamada Maqueda na tradição etíope, não apenas visitou Salomão, ela passou a noite com ele. E dessa união nasceu um filho chamado Menelik. Menelik cresceu na Etiópia, mas quando se tornou adulto, quis conhecer seu pai. Ele viajou para Jerusalém. Salomão ficou encantado ao conhecer seu filho e quis que ele permanecesse e governasse após ele. Mas Menelik recusou. Ele pertencia à terra de sua mãe. Salomão aceitou, mas insistiu que Menelik levasse consigo os primogênitos de todos os nobres e sacerdotes, para que pudessem estabelecer a adoração adequada na Etiópia. Esses jovens ficaram furiosos por serem forçados a deixar Jerusalém. Então, fizeram um plano secreto. Liderados por Azarias, filho do sumo sacerdote Zadok, eles roubaram a Arca da Aliança do templo.
substituíram-na por uma réplica, cobriram a arca verdadeira com panos e a carregaram em uma carroça. Quando Menelik acordou e começou a jornada de volta, a arca estava viajando com ele, mas ele não sabia. Dias depois, Azarias confessou o que haviam feito. Menelik ficou horrorizado a princípio. Quis voltar. Mas então, um profeta lhe disse: Esta foi a vontade de Deus. A glória partiu de Israel e veio para a Etiópia. Você agora é o guardião da aliança. Quando Salomão descobriu que a arca havia sumido, quis persegui-los. Mas o mesmo profeta lhe disse: Não tente recuperá-la. Deus escolheu a Etiópia. Então, Salomão os deixou ir. E a arca chegou à Etiópia, onde permaneceu desde então. Segundo a tradição etíope, a arca está em uma igreja em Aksum, uma cidade no norte da Etiópia. É guardada por um único monge chamado o Guardião. Ele é escolhido para a vida. Uma vez que se torna guardião, ele nunca deixa os recintos da igreja. Nunca mostra a arca a ninguém. Quando ele morre, outro monge assume seu lugar. Ninguém tem permissão para ver a arca. Não o imperador, não o patriarca, não estudiosos estrangeiros. Apenas o guardião. É sagrada e deve permanecer escondida até o tempo apropriado. Esta afirmação tem sido investigada por muitos. Arqueólogos pediram acesso. Negado. Jornalistas tentaram entrevistar o guardião. Negado. Cineastas quiseram documentar a arca. Negado. A Etiópia se recusa absolutamente a provar a afirmação. Isso a torna impossível de verificar, mas também impossível de desprovar. E há alguns detalhes interessantes que apoiam a possibilidade. Primeiro, a Etiópia tem uma das populações judaicas mais antigas fora de Israel. Os judeus etíopes, chamados Beta Israel, afirmam descender da tribo de Dan. Se havia uma população judaica na Etiópia antiga, não é impossível que artefatos judaicos chegassem lá. Segundo, o design da igreja em Aksum é baseado no Templo de Salomão. Tem um átrio externo, um lugar santo e um lugar santíssimo. Esta estrutura é incomum para igrejas cristãs, mas faz sentido perfeito se a igreja foi projetada para abrigar a arca. Terceiro, cada igreja na Etiópia contém uma réplica da arca chamada Tabot. Durante festivais, os tabots são processados com grande reverência, envoltos em panos elaborados, nunca tocados diretamente. Esta prática sugere uma memória cultural profunda sobre a arca. Quarto, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios, os escritores bíblicos listaram meticulosamente todos os tesouros do templo que foram levados. Mas a arca não está listada. Seu destino é um mistério. É possível que já não estivesse lá porque tinha sido levada para a Etiópia décadas ou séculos antes? Alguns estudiosos propõem que a arca foi removida durante o reinado de Manassés, um rei malvado que colocou ídolos no templo. Sacerdotes fiéis podem tê-la escondido ou enviado para a segurança. A Etiópia, com suas conexões com Israel através da rainha de Sabá, seria um lugar lógico. Acredito pessoalmente que a arca está na Etiópia? Honestamente, não sei. Mas acho fascinante que um país inteiro baseie parte de sua identidade nessa afirmação. Acho significativo que protejam o local com tanto rigor. E acho possível que Deus, que escondeu o corpo de Moisés para que ninguém pudesse adorá-lo, também tenha escondido a arca até o tempo certo. Se você acha esta história incrível, curta este vídeo e compartilhe com alguém que ama mistérios bíblicos. E comente: Etiópia tem segredos. Vamos espalhar esta história incrível. A seguir, voltamos aos textos proibidos para explorar suas profecias sobre o fim dos tempos. O livro de Enoque descreve sinais específicos que precederão o julgamento final. E quando você os lê,
Eles soam surpreendentemente familiares. Podemos estar vivendo nos dias que essas escrituras antigas previram? Vamos analisar as evidências. Capítulo 8. Profecias que ecoam. Hoje, toda geração pensa que está vivendo nos últimos dias. Os primeiros cristãos pensavam que Jesus retornaria durante suas vidas. Os cristãos medievais pensaram que a peste negra sinalizava o fim. Os cristãos do século XX pensaram que as guerras mundiais eram sinais apocalípticos. Então, por que deveríamos pensar que nosso tempo é diferente? Porque as profecias nos livros etíopes são específicas. Não são vagas previsões que poderiam se aplicar a qualquer época. São descrições detalhadas de condições que correspondem de maneira notável ao nosso mundo moderno. O livro de Enoque descreve 7 sinais que precederão o julgamento final. Vamos examinar cada um e ver se ressoa. Primeiro sinal: conhecimento aumentará além da medida. Pessoas descobrirão segredos da terra e dos céus. A tecnologia avançará rapidamente. Isto descreve nosso tempo perfeitamente. Nos últimos 100 anos, fomos da comunicação por cavalo à internet instantânea global, de velas à energia nuclear, de cirurgias básicas à edição genética. O conhecimento está explodindo exponencialmente. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Ecoa isso. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Correr de uma parte para outra descreve viagens modernas. Conhecimento multiplicando descreve a era da informação. Estamos vivendo este cumprimento. Segundo sinal: apesar do aumento do conhecimento, a maldade também aumentará. Violência, imoralidade sexual, ganância e corrupção se espalharão. Conhecimento sem sabedoria é destruição. Temos mais informação do que nunca, mas estamos mais sábios. Temos mais tecnologia, mas somos mais pacíficos. As estatísticas mostram aumento em depressão, ansiedade, suicídio, vícios. A maldade não diminuiu. Mudou de forma. Terceiro sinal: a ordem da criação será perturbada. As estações mudarão. O clima se tornará imprevisível. O sol e a lua não seguirão seus cursos apropriados. Terremotos e desastres se multiplicarão. Você não precisa ser profeta para ver mudança climática, padrões climáticos extremos e aumento de desastres naturais. O debate é sobre a causa, mas não sobre a realidade. Quarto sinal: famílias se desintegrarão. Crianças desonrarão pais. Pais abandonarão crianças. Os laços naturais de amor se dissolverão. Segundo Timóteo capítulo 3, descreve os últimos dias. Os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, ímpios, sem afeto natural. Sem afeto natural. Isso descreve a quebra dos laços familiares. Quinto sinal: as pessoas viverão apenas para prazer. Comerão, beberão e celebrarão, inconscientes do julgamento vindouro, exatamente como nos dias de Noé. Lucas capítulo 17, versículos 26 a 27. Como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. Vida normal, negação. Então, destruição repentina. Sexto sinal: falsos mestres surgirão, ensinando coisas que soam sábias, mas desviam as pessoas da verdade. Negarão o julgamento. Dirão paz e segurança, quando a destruição está próxima. Segundo Pedro capítulo 2, adverte: haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e muitos seguirão as suas pelos quais será blasfemado o caminho da verdade.
Quantos mestres hoje ensinam que não há inferno, que todos os caminhos levam a Deus, que julgamento é apenas metáfora? Estas são heresias confortáveis que enchem igrejas, mas esvaziam a verdade. Sétimo sinal: os fiéis serão perseguidos. Aqueles que mantêm os verdadeiros ensinamentos serão ridicularizados, presos e mortos. O mundo os chamará extremistas e causadores de problemas. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 9: Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Não apenas por algumas nações, por todas. Olhe ao redor do mundo. Cristãos estão sendo perseguidos em níveis não vistos desde o Império Romano. No Oriente Médio, na África, na Ásia, mesmo em partes do Ocidente onde falar verdade bíblica pode custar seu emprego ou reputação. A perseguição está aumentando. O livro de Mecabian, único à Etiópia, adiciona mais detalhes. Diz que nos últimos dias, conhecimento aumentará, mas sabedoria diminuirá. Pessoas saberão muitas coisas, mas não entenderão nada. Terão olhos, mas não verão. Ouvidos, mas não ouvirão. Isto descreve a era da informação perfeitamente. Temos acesso a mais conhecimento do que qualquer geração na história. Mas também temos mais confusão, mais fake news, mais propaganda, mais pessoas acreditando mentiras, informação abundante, compreensão escassa. Mecabian continua: naqueles dias, as pessoas amarão a si mesmas mais do que a Deus. Adorarão sua própria imagem. Isto foi escrito há séculos, mas descreve a cultura de selfies, influenciadores, narcisismo nas redes sociais, literalmente adorando nossa própria imagem. O amor de muitos esfriará. Irmão trairá irmão. Filhos se rebelarão contra pais. Ninguém estará seguro, pois a confiança desaparecerá da terra. Estas palavras poderiam ter sido escritas ontem. A confiança está em mínimas históricas. Confiança no governo. Confiança em instituições. Até confiança em família e amigos está se erodindo. Mas os livros não terminam com desespero. Eles prometem que quando você vê essas coisas começando a acontecer, levante a cabeça, porque sua redenção está se aproximando. A escuridão mais profunda vem antes do amanhecer. O caos mais intenso vem antes da restauração. Enoque viu o julgamento final, viu tronos sendo estabelecidos, viu o ancião de dia se sentar, e viu o Filho do Homem, cheio de justiça, executando o julgamento com perfeita justiça. Todos os que permaneceram fiéis, que se agarraram à verdade apesar da pressão, que recusaram se comprometer, brilharão como estrelas para sempre. Herdarão o reino preparado desde a fundação do mundo. Esta é a esperança. Não que escaparemos dos tempos difíceis, mas que há propósito neles. Não que o mundo não ficará pior, mas que Deus está no controle. Não que evitaremos sofrimento, mas que o sofrimento produz perseverança, e perseverança produz caráter aprovado, e caráter aprovado produz esperança que não decepciona. Se essas profecias estão falando com você, se você sente no seu espírito que estamos vivendo em tempos significativos, então inscreva-se neste canal agora e toque o sino de notificações, porque vamos continuar explorando essas verdades esquecidas. E comente: estamos vivendo em tempos proféticos. Declare sua crença. Próximo, vamos explorar como impérios tentaram destruir esses textos e falharam. Porque a história da sobrevivência desses livros é tão milagrosa quanto seu conteúdo. Invasores queimaram igrejas, torturaram monges, mas não conseguiram apagar a verdade. Vamos descobrir como. Capítulo 9. Quando impérios tentaram queimar a verdade. Conhecimento é poder. E aqueles que têm poder muitas vezes temem conhecimento nas mãos das pessoas comuns.
A história está repleta de exemplos de autoridades tentando destruir livros, silenciar vozes, apagar ideias. Mas também está repleta de exemplos de conhecimento sobrevivendo contra todas as probabilidades. A história dos livros etíopes é uma dessas histórias de sobrevivência. No ano de 1530, um senhor da guerra muçulmano chamado Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, conhecido como Gragn, o Canhoto, invadiu a Etiópia. Seu objetivo era destruir o cristianismo completamente. Por 15 anos, seus exércitos varreram as terras altas, queimaram igrejas, mataram padres e monges e destruíram manuscritos onde os encontravam. Livros eram particularmente visados. Por quê? Porque Gragn entendia que destruir a fé de um povo começa destruindo suas escrituras. Sem livros sagrados, sem história escrita, um povo perde sua identidade. Torna-se mais fácil conquistá-los e convertê-los. Os monges nos monastérios sabiam que ele estava vindo. Podiam ver a fumaça de vilas queimadas nos vales abaixo. Ouviam relatos de bibliotecas sendo incendiadas, pergaminhos jogados em rios, padres torturados para revelar esconderijos. Então, tomaram uma decisão. Esconderiam os livros. Alguns pergaminhos foram enterrados em jarros de barro selados. Alguns foram escondidos em cavernas altas nos penhascos. Alguns foram carregados por monges que fugiram para áreas remotas, vivendo no deserto, protegendo o conhecimento com suas vidas. O abade de um monastério, um homem velho chamado Gebre Selassie, era velho demais para fugir, mas entendia que os livros eram mais valiosos que sua vida, mais valiosos que todas as suas vidas. Ele enviou os monges mais jovens embora, cada um carregando quantos pergaminhos pudesse. Eles se espalharam em diferentes direções, escondendo em cavernas, enterrando os livros em jarros selados, memorizando localizações. Gebre Selassie ficou para trás com 5 monges velhos. Quando os soldados chegaram, encontraram 6 homens orando. Os soldados exigiram saber onde estavam os livros. Gebre Selassie não disse nada. Eles o torturaram. Ele não disse nada. Eles mataram ele e os 5 monges. Mas os livros sobreviveram. Meses depois, quando era seguro, os monges jovens retornaram. Desenterraram os jarros, recuperaram os pergaminhos das cavernas e reconstruíram o monastério. Isso aconteceu não uma vez, mas muitas vezes ao longo da história etíope. Diferentes inimigos, mesma história. Os livros sempre foram o alvo. Por que essa dedicação? Porque esses monges entendiam algo profundo. Esses livros não eram apenas informação, eram identidade, eram resistência, eram esperança. Sem eles, eles seriam apenas mais um povo conquistado. Com eles, eram guardiões da verdade. Mas a ameaça não veio apenas de invasores militares. No século XIX, missionários europeus chegaram. Britânicos, italianos, alemães. Vieram com boas intenções, diziam. Queriam ajudar, educar, modernizar, mas também queriam mudar. Trouxeram Bíblias com apenas 66 livros. Disseram aos etíopes que seu cânon estava errado, que Enoque era mitologia, que Jubileus era heresia, que Mecabian era inventado. Construíram escolas e ensinaram às crianças etíopes que seus pais estavam errados. Imprimiram Bíblias novas e as distribuíram gratuitamente, tentando substituir os manuscritos antigos. Alguns etíopes aceitaram as Bíblias novas, especialmente em cidades onde a influência europeia era forte. Mas os monastérios resistiram. Continuaram ensinando o cânon completo. Continuaram copiando os livros antigos. A pressão era enorme. Se você queria um bom emprego, tinha que usar a Bíblia ocidental. Se queria ser visto como educado, tinha que rejeitar os livros etíopes.
Era colonização sutil, não com soldados, mas com vergonha. Tentaram fazer os etíopes se envergonharem de suas próprias escrituras. Livros que haviam protegido por 1500 anos, livros pelos quais monges haviam morrido, livros que os definiam, mas não se renderam. Continuaram firmes, e lentamente a pressão começou a diminuir. No século XX, o imperador Haile Selassie subiu ao poder. Ele era um homem complicado, mas entendia uma coisa claramente: a identidade da Etiópia estava ligada à sua fé, e sua fé estava ligada aos seus livros. Em 1962, ele encomendou uma nova tradução da Bíblia etíope, completa para o amárico, a língua moderna. Até então, a maioria das Bíblias estava em Ge'ez, a língua antiga que apenas estudiosos podiam ler. Haile Selassie queria que todo etíope pudesse ler o cânon completo em sua própria língua. Esta tradução incluía tudo. Todos os 81 livros. Enoque, Jubileus, Mecabian. Tudo que as igrejas ocidentais haviam removido. Foi uma declaração. A Etiópia estava dizendo: não esqueceremos, não renderemos nossa identidade, manteremos a fé que nossos pais mantiveram. O mundo começou a prestar atenção. Estudiosos começaram a vir, querendo estudar os manuscritos. Queriam entender por que a Etiópia manteve esses livros. E algo inesperado aconteceu. Conforme o cristianismo ocidental começou a declinar, conforme igrejas se esvaziaram na Europa e América, as pessoas começaram a fazer perguntas. O que perdemos? O que removemos? Nossa Bíblia está incompleta? E encontraram a Etiópia. Encontraram que a fé antiga ainda vivia lá, que os livros ainda existiam, que as tradições ainda continuavam. Agora, nos anos 2000, o livro de Enoque está sendo traduzido para dezenas de línguas. Pessoas o estão lendo online. Igrejas estão debatendo se devem incluí-lo novamente. Estudiosos o estudam seriamente. O que a Etiópia protegeu está voltando ao mundo. E é por isso que você está ouvindo esta história esta noite. Porque o conhecimento que foi suprimido está finalmente sendo revelado. O que estava escondido está vindo à luz. O que foi silenciado está falando novamente. Se esta história de coragem e sobrevivência está tocando seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa saber que a verdade sempre sobrevive. Sempre. Não importa quantos tentam destruí-la. E comente: a verdade sobrevive. Declare esta verdade. Finalmente, vamos concluir com o que está acontecendo agora. Como esses livros antigos estão retornando ao mundo? Como estão sendo digitalizados, traduzidos, compartilhados? E o que isso pode significar para todos nós? A história não acabou. Na verdade, pode estar apenas começando. Capítulo 10. O retorno do conhecimento escondido. Vivemos em uma época única na história. Pela primeira vez em 1500 anos, os livros que foram removidos da Bíblia estão retornando ao conhecimento público em massa. Não através de concílios da Igreja ou decretos oficiais, mas através da tecnologia e da fome de pessoas comuns pela verdade. A Igreja Etíope começou um projeto notável 5 anos atrás. Estão digitalizando seus manuscritos, escaneando cada página em alta resolução, criando uma biblioteca digital que nunca pode ser queimada, nunca pode ser inundada, nunca pode ser destruída. E não estão mantendo segredo, estão disponibilizando ao mundo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode agora ler esses livros. O livro de Enoque está disponível gratuitamente online em dezenas de traduções. Jubileus pode ser baixado em minutos. Os livros de Mecabian estão sendo traduzidos do Ge'ez para línguas modernas.
O Quebra Nagast pode ser comprado em grandes livrarias. Por que agora? Por que após séculos de supressão, esses textos estão de repente acessíveis? Alguns dizem que é simplesmente tecnologia, tornando informação livre. Outros veem algo mais profundo. Talvez estejamos vivendo na época que o profeta Daniel descreveu, quando foi instruído a selar suas visões, até o tempo do fim, quando o conhecimento aumentará. Talvez o conhecimento que foi selado esteja sendo aberto porque chegou o tempo. E o resultado está transformando a compreensão das pessoas sobre a fé bíblica. Cristãos que cresceram com 66 livros estão descobrindo que há camadas inteiras de escritura que nunca conheceram. Estão lendo sobre vigilantes e gigantes, e guerra espiritual, e calendários celestiais. E está ressoando, especialmente com gerações mais jovens que estão cansadas de fé superficial, que querem profundidade, mistério, a história completa. Eles não querem apenas ser ditos o que acreditar, querem estudar por si mesmos, pensar criticamente, descobrir verdade. Os livros etíopes oferecem exatamente isso. Eles expandem a narrativa bíblica, acrescentam contexto, respondem perguntas, explicam passagens misteriosas, fornecem detalhes que a Bíblia canônica apenas menciona brevemente. Por exemplo, Gênesis capítulo 6 menciona os Nefilim em 4 versículos e segue em frente. Mas se você quer entender quem eram, de onde vieram, o que fizeram, você precisa ler Enoque. A Bíblia canônica não explica. Enoque explica. Judas cita Enoque como profecia. Se o Novo Testamento cita Enoque, por que não deveríamos lê-lo? Mas há resistência. Alguns líderes da igreja estão preocupados. Alertam suas congregações para não lerem esses livros. Chamam-nos de apócrifos, duvidosos, não inspirados. Mas a definição de apócrifo significa literalmente escondido. E talvez tenham sido escondidos não porque eram falsos, mas porque eram poderosos demais. A pergunta real não é se esses livros são escritura no sentido oficial. A pergunta é se contém verdade, se nos ajudam a entender Deus e seu plano, se aprofundam nossa fé. E para milhões de pessoas ao redor do mundo, a resposta é sim. Absolutamente sim. A Etiópia nunca teve um império forçando-os a acreditar. Nunca teve Roma ditando seu cânon. Então, mantiveram livros que outras igrejas descartaram. E agora, quando o cristianismo ocidental está em declínio, quando igrejas estão se esvaziando, quando a fé está se tornando superficial, de repente o mundo está olhando para a Etiópia e perguntando: o que vocês sabem que nós esquecemos? Talvez seja significativo que a nação que protegeu esses livros também afirma ter a Arca da Aliança. Talvez seja significativo que nunca foram colonizados com sucesso, que derrotaram invasores repetidamente, que sobreviveram quando nações ao redor caíram. Talvez Deus protegeu a Etiópia porque eles protegeram sua palavra, não apenas parte dela, a palavra completa, todas as camadas, toda a história. E agora que o mundo está pronto, a Etiópia está compartilhando o que sempre teve. Então, o que você deve fazer com esse conhecimento? Primeiro, não apenas aceite minha palavra, leia os livros você mesmo. O livro de Enoque está disponível gratuitamente online. Baixe-o, leia-o, veja o que ressoa com seu espírito. Compare com a escritura canônica. Veja se aprofunda sua compreensão. Segundo, não se deixe intimidar por pessoas que dizem que você não deveria ler esses textos. A Bíblia nos diz para testar todas as coisas e reter o que é bom. Como você pode testar algo que nunca leu? Como pode julgar algo que nunca examinou? Terceiro, entenda que ler esses livros não significa rejeitar sua Bíblia atual.
significa expandir sua compreensão. É adicionar camadas, não remover fundação. A Bíblia de 66 livros ainda é verdadeira, mas talvez não seja completa. Talvez haja mais da história esperando ser descoberta. Quarto, compartilhe o que aprender. Se esses textos abrem seus olhos, ajude a abrir os olhos dos outros. Não de maneira arrogante ou julgadora, mas com humildade e amor. Diga: encontrei algo notável. Quer explorar comigo? Finalmente, reconheça que estamos vivendo em tempos extraordinários. Por 1500 anos, a Etiópia sozinha protegeu esses textos. Agora estão sendo libertados ao mundo. Isso não é acidente. Isso é providencial. E você está ouvindo esta mensagem porque foi escolhido para conhecer a verdade nesta hora. O conhecimento escondido está retornando. As escrituras proibidas estão sendo reveladas. A história completa está sendo contada. E você, agora, faz parte dessa história. Você se tornará alguém que passou adiante o conhecimento ou alguém que o ignorou? A escolha é sua. Mas saiba disso. Uma vez que você comece a ver a imagem maior, não pode deixar de vê-la. Uma vez que você entenda que há mais na história bíblica do que lhe disseram, você não pode fingir não saber. Uma vez que você perceba que forças espirituais têm moldado a história humana desde antes do dilúvio, você não pode voltar à ignorância. Os livros proibidos não são mais proibidos. A verdade que foi enterrada está ressurgindo. E talvez, apenas talvez, isso é exatamente o que deveria acontecer antes do retorno do Filho do Homem. Talvez o conhecimento precise aumentar. Talvez os selos precisem ser quebrados. Talvez o que foi escondido precise ser revelado. Se você chegou até o final desta jornada, obrigado. Inscreva-se neste canal agora, porque vamos continuar explorando esses textos. Vamos mergulhar em cada livro em profundidade. Vamos descobrir mais segredos que foram enterrados. E prometo, cada revelação vai transformar como você vê o mundo. Toque o sino de notificações. Deixe um comentário dizendo: estou pronto para mais verdade. E compartilhe este vídeo com todos que conhece, que estão buscando respostas reais. Os livros estão chamando. As vozes antigas estão falando. A verdade que foi enterrada está se levantando. Você está pronto para ouvir? A jornada está apenas começando.